Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Vocês vão estranhar, meu cabelo está diferente. Eu estou em quarentena, passei a máquina no meu cabelo, estava inquieto em casa, então aquele cabelo, aquele Henrique que vocês estão acostumados a ver o dia a dia, vocês não vão encontrar nesse período. Se essa quarentena perdurar, tá? Se essa quarentena se estender por mais um período, eu vou raspar a cabeça de novo e de novo. Só alertando que eu não fui ao salão, eu fiz em casa. Então, se vocês puderem, o máximo possível, evitar sair de casa, façam como eu fiz. Talvez os resultados não sejam tão maravilhosos assim, né? Mas eu fiz em casa, tentando evitar, me precavendo contra essa pandemia que tá aí por aí, né? Outra coisa, estou sem jaleco, hoje estou de uniforme, decidi gravar de uniforme e hoje meu jaleco tá lavando, então eu preferi usar o uniforme vermelho porque eu acho que dá um contraste maior no vídeo, enfim. Para quem já está acompanhando, a gente já vem falando de alguns sistemas sintáticos. Então a gente já falou dos tipos de predicados, 3 tipos de predicado, né? O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Eu vou falar hoje rapidinho do predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que são coisas que eu já mencionei em outros vídeos, são coisas que eu já mencionei nas videoaulas com vocês, nas aulas online, e são coisas que vocês já fizeram alguns exercícios a respeito disso. Eu estou gravando mais esse vídeo aqui com uma fixação, para que quem ainda tem alguma dúvida sobre o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, assista isso aqui e fique um pouquinho mais esclarecido a respeito dessas duas funções. Lembrando que eu abri alguns fóruns durante as últimas semanas e eu vi um retorno pequeno de vocês em relação à dúvida. Então eu preciso que vocês apareçam mais, porque realmente, gente, predicativo, tipo de predicado, verbo transitivo, são coisas que exigem um pouco de mais atenção. Então eu preciso que vocês entrem em contato comigo para eu saber mais ou menos onde está a dúvida, como que a gente pode resolver, o que a gente precisa sanar a respeito disso. Tudo bem? Então vamos falar rapidinho dessas duas categorias que são muito importantes e vocês confundem muito com outras, mas agora a gente vai só tratar dessas duas. A primeira é o predicativo do sujeito, tá? Tá aqui o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é algo que vai atribuir, ou seja, ele atribui uma característica ou uma qualidade ao sujeito da oração. Então ele vai estar no predicado e ele vai dar uma característica a esse sujeito, ele vai dar uma qualidade a esse sujeito. Professor, então é um adjetivo? Pode ser. Só que o adjetivo é uma classe morfológica, que a gente está falando de sintaxe. Não existe, em nenhum momento, se eu pedir uma análise sintática, vocês podem me colocar adjetivo, porque adjetivo é da morfologia. A gente está falando aqui da sintaxe. Então, ele vai atribuir uma característica, uma qualidade ao sujeito da oração, e ele vai se encontrar no predicado. Vamos analisar aqui só para ver mais ou menos como que fica a oração. Os alunos são inteligentes. Primeira coisa, quem são inteligentes? Os alunos. Então a gente tem o sujeito. Onde está o verbo da oração? O verbo da oração se encontra aqui, o verbo ser. Que nesse caso, vocês aí em casa já sabem que é um verbo de ligação, porque o verbo ser sempre é um verbo de ligação. Inteligentes está dando característica para quem? Não está dando característica para alunos? Olha aqui. Se encontra no predicado, está dando uma característica para alunos. Então o nome disso aqui é predicativo do sujeito. Sempre então, gente, que for uma característica, uma qualidade atribuída a um sujeito, vai ser um predicativo do sujeito. Ele tem que estar dentro do predicado. Lembrando que vocês sempre esquecem... Vocês sempre esquecem que depois do verbo de ligação, apareceu um verbo de ligação aqui. Depois desse verbo de ligação, o que vai aparecer é o predicativo do sujeito. Lembrando, eu já falei isso em aula para vocês, já falei isso esses dias também. O verbo de ligação, ele precisa do predicativo do sujeito, porque depois do verbo de ligação aparece o predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito, ele não precisa do verbo de ligação. Então ele pode aparecer com verbo de ligação, mas ele pode aparecer com verbos transitivos e intransitivo também. Então esse aqui precisa desse, mas esse aqui não precisa obrigatoriamente desse. O predicativo do sujeito, ele pode aparecer depois do verbo de ligação, mas ele pode aparecer depois dos verbos transitivos, intransitivos, por aí vai, tá bom? Vou colocar outro exemplo aqui, para que a gente analise
com mais calma. A professora anda nervosa. Certo? A gente analisa a frase agora com cuidado. Quem anda nervosa? A professora. Então a gente tem aqui um sujeito. Sujeito simples porque só tem um núcleo. Achou o sujeito, o resto é o que, gente? Predicado. Então, anda nervosa é o predicado. Onde está o verbo? O verbo está aqui. Esse anda não está indicando um estado, um estado momentâneo em que a professora se encontra? Sim. Então ele é o quê? Verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, nervosa, que é uma característica dada à professora, é um predicativo do sujeito. Observa, gente, que é muito fácil identificar o predicativo porque ele é uma característica dada ao sujeito. É só isso, não tem mistério. O meu grande problema é que eu vi até num exercício que eu coloquei recente para vocês, é que o que vocês estavam fazendo? Vocês acham que sempre que tiver depois de um verbo ou tá no final, vocês colocam como predicativo do sujeito. Não é. Vocês têm que verificar se esse nomezinho aqui tá dando característica ao sujeito, que nesse caso aí, nervosa, se refere à professora. Tudo certo? Aí eu tenho mais um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, que a televisão está quebrada. É só vocês analisarem. A televisão está quebrada. Analisa de novo, gente. Olha só como que tá fácil. Sujeito. O que está quebrada? A televisão. Então você consegue identificar o sujeito. Achou o sujeito, o resto é o quê? O resto é predicado. Está indicando um momento, algo que está acontecendo, uma característica momentânea dessa televisão. Então a gente tem aqui um verbo de ligação. Quebrada nessa oração se refere a quem? Quebrada está se referindo à televisão. Então aqui a gente tem um predicativo do sujeito. Só que, deixa eu só complicar um pouquinho a situação. Se eu coloco a televisão vermelha está quebrada? Está quebrada. Vocês podem me perguntar o seguinte: ué, professor, a gente tem duas características aí. A gente tem quebrada e a gente tem vermelha. Como que a gente vai resolver? O que é predicativo do sujeito e o que não é aí? Primeira coisa, você vai perguntar o que está quebrada? A televisão vermelha. Isso é o sujeito. Se isso aqui tudo é o sujeito, você já sabe que nem isso, nem isso, nem isso podem ser predicativos. Porque o predicativo se encontra onde? O predicativo se encontra no predicado. Então a televisão vermelha está quebrada. Aqui continua como verbo de ligação. Quebrada se refere a quem? Quebrada se refere à televisão. Então aqui a gente tem um predicativo do sujeito. E professor, vermelho é o quê? Tira o núcleo, que é a parte mais importante. Isso aqui vai ser uma adjunta de nominal. E isso aqui vai ser uma adjunta de nominal. E eu sei que vocês já sabem mais ou menos, já sabem bem, na verdade, localizar o adjunto dentro de um sujeito. Tudo bem até aqui? Vamos falar agora sobre o outro elemento, que é o nosso queridíssimo predicativo do objeto. Olha só, gente. Eu falei para vocês que o predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito. Então é autoexplicativo. O predicativo do objeto é uma característica dada a quem? Ao objeto. Então o predicativo do objeto é algo que vai atribuir, então ele atribui uma característica ou uma qualidade, tá? Uma característica ou uma qualidade ao objeto. É simples. Tem até um exercício no livro de vocês que pergunta o que é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, uma característica dada ao sujeito que se encontra no predicado. Predicativo do objeto, uma característica dada ao objeto que se encontra no predicado. É a mesma coisa, você só vai trocar isso daqui, tá? Só vai trocar o final. Lembrando que o predicativo do objeto, ele só pode aparecer em um tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. É o único, tá? Então você encontrou o predicativo do objeto, você sabe que o predicado é verbo nominal.
Tá? Vou colocar algum exemplo aqui para a gente dar uma analisada numa estrutura que às vezes vocês se confundem. Tá? Chamei-o de ladrão. Aqui, gostaria que quem estivesse assistindo esse vídeo, dá uma pausa, tá? Aperta o pause aí, analise essa oração no caderno e depois volta aqui. Vamos lá. Chamei-o de ladrão. Quem chamou alguém de ladrão? Eu. Porque só pode ser eu aqui. Então, sujeito oculto, ou desinencial ou implícito, eu. Tá? Sujeito oculto, eu. Beleza. Verbo, chamei. Quem chama, chama algo, chama alguma coisa, chama alguém. Quem que ele chamou de ladrão? Esse o. Ele chamou alguém de ladrão. Lembra que os pronomes oblíquos podem ser objetos? Então, verbo transitivo direto. Ele chamou quem? Alguém. Esse alguém é representado pelo o. Esse de ladrão é uma característica dada a essa pessoa. Ou seja, é uma característica dada a esse objeto. Então, a gente tem aqui um predicativo do objeto. Eu sei que essa frase talvez vai ser um pouquinho complicada para vocês, porque eu sinto que vocês têm uma dificuldade muito grande ainda analisar o pronome oblíquo como objeto. Não tenham, tá? Percam um pouco esse medo do pronome oblíquo, que é bem fácil. Chamei minha filha de estudiosa. Essa é a oração. Chamei, pode ser chamei? Pode ser chamei. Vamos lá. Chamei minha filha. Essa vai ficar mais claro talvez para vocês. Minha filha de estudiosa. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu faço é identificar o sujeito. Quem chamei minha filha de estudiosa? Eu. Sujeito oculto? Eu. Quem chama, chama algo, chama alguma coisa, chama alguém. Tem preposição nessa pergunta? Não. Então o verbo é transitivo direto. Quem eu chamei? Minha filha. Objeto direto. De estudiosa é uma característica dada a mim, sujeito, ou uma característica dada a minha filha, objeto? É uma característica que está sendo dada a quem? A minha filha. Então, se é uma característica dada ao objeto, a gente vai chamar isso aqui de predicativo do objeto. Tranquilo? Só para finalizar, gente, a última oração. E aí, de novo, eu vou escrever no quadro e eu gostaria que vocês analisassem no caderno e depois voltassem aqui. O bebê dorme tranquilo. Essa frase, vamos analisar. Quem dorme tranquilo? O bebê. Temos aqui um sujeito. Esse dorme aqui, qual que é a transitividade dele? O bebê dorme tem sentido completo? Tem. Se tem sentido completo, a gente tem um verbo aqui intransitivo. Esse tranquilo se refere a quem? Se refere ao bebê. Então, a gente tem aqui um predicativo do sujeito. Por que eu coloquei essa frase só agora no final do vídeo? Coloquei essa frase no final do vídeo porque vocês têm uma estranha mania de ver um verbo aqui transitivo ou intransitivo e já achar que isso aqui é predicativo do objeto. Não é. Repara que tranquilo não se refere a nenhum objeto porque não tem objeto na oração. Então, o predicativo do sujeito, ele pode aparecer depois de um verbo transitivo ou intransitivo ou de ligação. Tanto faz. Você só vai saber se ele é predicativo do objeto mesmo se ele estiver se referindo a um objeto. Não tem objeto aqui. Não pode ser predicativo do objeto aqui. Ele está se referindo a bebê, que é predicativo do sujeito. Meninos, eu espero que depois desses exemplos, depois dessa explicação, fique um pouquinho mais claro o que é um predicativo do sujeito e o que é um predicativo do objeto. Vamos resolver as dúvidas ao longo dessa semana e da próxima sobre tipos de predicado e predicativo, tá? Para que não acumule dúvidas a respeito de análise sintática. A gente vai ter que fazer mais algumas, é questão de prática mesmo, tá bom? Um beijo enorme, tchau!